Glória a Deus, gente. Então, estamos reunidos para mais uma célula e estamos dando continuidade a- ao sermão das bem-aventuranças que nós começamos na semana passada. Eu queria começar só fazendo uma breve oração para preparar os nossos corações para aquilo que o Senhor vai ministrar, para aquilo que nós vamos ter instrução da parte do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus, graças nós te damos, papai, por essa quinta-feira, por essa célula que nós estamos fazendo. Senhor, queremos consagrar a Ti esse tempo, consagrar as nossas vidas. Pedir, Senhor Deus, a visitação do Teu Espírito nos nossos sentimentos, a visitação do Teu Espírito na nossa alma, a visitação do Teu Espírito trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo, Senhor Deus, entendimento, revelação da Tua palavra. Que nós tenhamos uma noite de instrução, de crescimento, de maturação das nossas vidas, para que possamos cumprir o nosso propósito, possamos fazer a Tua vontade e possamos ver realizar nas nossas vidas o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, estamos aí na segunda semana do nosso Sermão das Bem-aventuranças, lembrando que foi dividido em 3 partes para que a gente pudesse, de uma maneira mais tranquila, né, de uma maneira mais simples, nós nos aprofundarmos em cada um desses temas, né, na qual Jesus nos ministrou, e para que isso não pudesse ficar muito extenso, que ou seja, para uma única célula seria muito difícil da gente encaixar, né? Então, eu queria começar lendo com vocês novamente o texto completo que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, né, e a palavra do Senhor, ela diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós havíamos falado na semana passada, na primeira parte dessa ministração, que ela acontece, né, na descrição do livro de Mateus, no momento subsequente a Jesus ter sido levado ao deserto, ser tentado, né, ser empoderado pelo Espírito Santo, vencer, né, Satanás nas tentações, e ele começa o seu ministério. No livro de Mateus ele começa já no Sermão das Bem-aventuranças, né, lembrando que é muito importante nós destacarmos que houve naquele tempo, né, no meio dos judeus, né, um silêncio profético que já perdurava por 400 anos. Então havia um longo tempo, um longo espaço de tempo, né, 4 séculos, em que Deus não falou com o seu povo através dos profetas, né, como ele normalmente falava, até que surge João Batista, que veio apresentar Jesus Cristo. E por que isso é importante a gente ressaltar antes de nós iniciarmos a ministração em si? Porque quando Jesus se manifestou, né, ele foi literalmente a voz de Deus na terra, claro, porque ele é Deus, né, e rompendo esse silêncio profético de 400 anos, que durante esse período muitas coisas aconteceram. Então você imagina que o homem, ouvindo a Deus, muitas vezes se desvia da vontade do Senhor. Agora você imagina o homem permanecer durante 4 séculos e algumas gerações na qual Deus não falou com o seu povo, e por conta disso houve uma dispersão com relação àquilo que o Senhor havia ministrado através da palavra, né, através daquilo que ele havia ensinado, né, o que nós conhecemos hoje como o Pentateuco, né, a Torá para os judeus. Então, as escrituras do Antigo Testamento, né, a lei da velha aliança, que eram as instruções que Deus havia dado. Então você imagina que aquelas instruções existiam
no formato escrito, mas Deus não falava mais através dos seus profetas, então o povo se desviou de uma maneira muito grande. E mesmo a geração daqueles que se diziam religiosos da época eram exatamente aquilo que Jesus veio para dizer que não era o modelo de relacionamento que ele havia, né, sonhado e preparado para o homem. Então Jesus vem para trazer, sim, né, no Sermão das Bem-aventuranças, uma série de instruções e modelos, né, de ética, de comportamento, de procedimento, de fé, de submissão, de obediência a Deus. Sim, ele vem trazer isso, mas repare que ele vai sempre colocar, né, bem-aventurado é aquele que faz determinada coisa, porque existe um retorno, uma resposta da parte de Deus para aqueles que seguem as instruções e as direções do Senhor. Né, eu costumo falar, né, como o pessoal da célula já conhece há bastante tempo, que esse programa que nós vemos hoje nas multinacionais, nas grandes empresas, né, de rewards, né, que eles falam, de você ter recompensas pelo seu trabalho, né, por aquilo que você desenvolve, né, isso não foi uma invenção dos homens, mas o próprio Deus já havia estabelecido um programa de recompensa para todo aquele que busca Ele, para todo aquele que obedece às suas direções e às suas leis. Então, andar na vontade de Deus produz bênção para as nossas vidas, da mesma maneira que andar fora da vontade dele também produz maldições e perdas que nós passamos. Então, gente, nós estamos falando muito sobre a bem-aventurança, que nada mais é que nós sermos felizes, que nós sermos afortunados, que nós sermos pessoas realizadas. Então, primeira coisa que nós vamos entender do que Jesus está falando: o meu desejo para mim, para a sua vida, é que você seja bem-sucedido, é que você seja realizado como pessoa. E você precisa aprender aonde você vai ser realizado. Nós temos muitas coisas que nós podemos buscar para produzir realização na nossa vida. Existem pessoas que procuram realização no seu trabalho, existem pessoas que procuram realização nos seus relacionamentos, nas suas famílias, existem pessoas que procuram realização nos prazeres, né? Nós temos aí uma série de coisas que nós podemos buscar, algumas delas, né, lícitas e perfeitas, não há nenhum problema, não é pecado, mas o problema é que se nós focarmos somente em sermos realizados, né, nas coisas deste mundo e nas coisas dessa terra, mas nós não formos realizados como pessoas diante do Senhor, nunca vai ser o suficiente. Então, né, as bênçãos que você recebe nunca vão ser o suficiente. As coisas que você recebe da parte de Deus, os recursos todos, sejam eles financeiros, sejam recursos, né, na área da saúde, sejam recursos na área do intelecto, né, da capacidade física, tudo que você recebe da parte de Deus, não importa o quanto seja, se você não for realizado no seu relacionamento com Deus, nenhuma dessas coisas será suficiente. Não importa, gente, o quanto você ganha, não importa o quanto você tenha de bens, não importa o quanto a sua família seja uma grande bênção, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, sermos realizados diante do Senhor, sermos realizados no nosso relacionamento com Ele. Porque quando isso acontecer, gente, as demais coisas só vão acrescentar. As bênçãos serão presentes de Deus para mim e para a sua vida. As lutas serão oportunidades que nós temos para crescer. Agora, quando nós estamos focados na nossa realização pessoal apenas, ou algumas pessoas que têm esse pensamento de quanto mais eu for próspero, mais eu vou mostrar para as pessoas, mais eu vou testemunhar para as pessoas, né, que o Senhor me ama, que eu estou debaixo do favor de Deus, o que isso não quer dizer absolutamente nada, diga-se de passagem, né? Mas enquanto nós temos pessoas que estão buscando estas coisas ao invés de ter um relacionamento com Deus, né, você nunca vai ser completo dentro de si. Então, entre outras coisas, o que Jesus estava falando para nós no Sermão das Bem-aventuranças é: seja alguém que é realizado no meu Pai, ou seja, seja alguém que é realizado em Cristo Jesus. E todas as demais coisas, sejam elas muitos, sejam elas médios, sejam elas poucas, não vai fazer nenhuma diferença. Até porque o Senhor tem uma promessa que não faltaria aquilo que é necessário para viver, para todo aquele que crê, todo aquele que obedece, todo aquele que submete, todo aquele que o ama. Né? Lembrando que o amor a Deus é literalmente nós ouvirmos a sua palavra e colocarmos em prática, não como um rito, nem tradição e nem como religiosidade, mas como um relacionamento
efetivo mesmo que nós temos com Ele, com o coração aberto, reconhecendo os nossos erros, aprendendo dele e assim nós também crescendo. Né? A palavra do Senhor tem um texto lá em Salmos 37, versículo 4, que é muito conhecido, é um texto muito especial do meu ponto de vista, mas às vezes mal interpretado, né? Então a palavra diz assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. E muitas vezes as pessoas pegam num versículo como esse e desassociam uma coisa da outra. E elas ficam só olhando para o considerar os desejos do meu coração. Então Deus quer realizar todos os desejos do meu coração. Eu quero te dizer que não é bem assim. Repare que o versículo começa assim: deleita-te também no Senhor. Deleitar-se no Senhor é confiar no Senhor, é alegrar-se no Senhor, é saber que se o Senhor permitiu você passar por uma luta, isso é bom. Se o Senhor permitiu que você recebesse uma bênção, isso é bom. Se você tem posses de X volume, isso é bom. Se você tem posses de 2x volume, isso é bom. Se você tem posses de meio X volume, isso é bom. Porque Deus é bom, não importa o que aconteça. Ele não é bom pelo que Ele faz por mim e por você. Ele é bom porque isso é a essência dele. Quando nós nos deleitamos no Senhor e nós compreendemos que Ele é bom na sua essência, e nós podemos então confiar que aquilo que Ele faz é o melhor para nós, e quando nós podemos nos submeter aos seus planos, sejam eles quais forem, então Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque o desejo do meu coração estará alinhado com o desejo do coração do Senhor. Aí não tem limites para o que pode acontecer. Amém? Então seja uma pessoa bem-sucedida e realizada primeiro em Cristo Jesus, no seu relacionamento com Ele. E todas as demais coisas, elas vão ser como um adorno que Deus coloca na nossa vida, né, para fazer a nossa caminhada mais emocionante, mais alegre, mais feliz, mais cheias de expectativas, né? Quem já não teve expectativas diante do Senhor não viu um grande milagre acontecer. Amém? Isso é bom demais. E eu queria então começar efetivamente agora falando, né, sobre... deixa eu pegar o versículo para vocês aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? O tópico desse texto, desse versículo é estar comprometido com a lei de Deus. Vamos dar uma destrinchada nessa palavra no original no grego e vamos extrair a essência daquilo que Jesus estava passando para nós. Então ele falou lá: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Às vezes quando a gente fala de sede e de fome, gente, até para nós aqui, eu acredito que para todos nós, é algo normal nós falarmos de sede e fome quando nós estamos assim na situação de puxa vida, eu tive que entrar numa reunião, eu tive que fazer uma viagem e eu fiquei muito tempo sem poder parar num lugar para tomar um copo d'água, então eu tô com muita fome. Ou então não tive tempo para comer porque o dia foi super atribulado, corrido, então eu só tomei meu café da manhã, eu fui almoçar, era 5 horas da tarde, que fome que eu tava. Eu quero te dizer que essa fome e essa sede que nós normalmente sentimos não tem nada a ver com a fome e a sede que está descrita nesse versículo. E provavelmente essa fome e essa sede que está descrita aqui nós nunca sentimos. Vou te explicar por quê. Bom, nós já destrinchamos aí que a palavra bem-aventurado, Macários, né, afortunado, abençoado, feliz. Essa palavra fome que está descrita aí, no seu original é peinau, cuja sua origem, peno, quer dizer trabalhar duramente pela subsistência. É algo muito difícil. Então você imagina, trabalhar de uma maneira muito complicada, extenuante, sob pressão, e não estou falando que é comparavelmente com nenhum tipo de trabalho que nós executamos. É praticamente como se fosse um trabalho de servidão mesmo. Não, essa palavra gerou, então, essa outra palavra, peinal, que é fome, né, no grego, que quer dizer passar necessidade a ponto de definhar. Ok? Passar necessidade a ponto de definhar. Não é apenas passar necessidade a ponto de sentir uma fome, sentir o estômago vazio. É muito mais do que isso. Depois a palavra sede, gente, dipsal, né? É literalmente você estar num lugar deserto e árido e sem água. É essa a origem dessa palavra que gerou sede.
Provavelmente nenhum de nós aqui já se perdeu num deserto aí, com 50 graus na cabeça e sem um cantil com água. Nós nunca passamos por isso. Provavelmente nenhum de nós nunca passou por isso. Eu não conheço ninguém que passou por isso, a não ser quando a gente assiste em filmes, não é verdade? Então eu estou falando aqui de uma sede, gente, que vai muito além de você ficar algumas horas, né, sem tomar água, né, e não poder hidratar o seu corpo. Eu estou falando de uma sede, gente, que seca a alma até, de tão, sabe, tórrido que é o negócio. E a palavra de Deus diz então que esses que têm essa fome e essa sede são bem-aventurados de justiça, é claro, serão fartos. Então essa palavra justiça, gente, dikaiosune, né, tem como origem a palavra dikaios, que quer dizer assim, alguém que guarda e observa as leis divinas. Então essa justiça, né, essa palavra justiça, você pode traduzir como sendo a condição aceitável para Deus. Então Deus está falando de alguém que tem sede e tem fome, mas é sede realmente de estar desesperado e fome de estar desesperado, mas desesperado mesmo, para que se a condição aceitável de Deus venha à existência e essas pessoas então serão fartas. E essa palavra fartos, gente, olha que tremendo. Essa palavra fartos, né, que no original é shortazo, que quer dizer nutrir, engordar, ela vem de uma raiz que é shortos, que quer dizer lugar onde cresce o pasto para os animais. Então, a raiz dessa palavra está literalmente mostrando para nós um lugar onde tem, né, uma ideia de um mantimento inesgotável e disponível. Ok? E esse ser farto é muito diferente, por exemplo, que você chama um amigo seu, um casal de amigos para vir jantar na sua casa e você faz aquele preparo especial, sabe? Você prepara aquela entradinha, você faz, né, aquele jantar muito saboroso, você faz uma sobremesa especial, né? Você faz com bastante fartura para que sobre, né? Então a gente tem essa ideia de fartura com relação a isso. Eu quero dizer que essa palavra farto que está aqui na Bíblia não tem nada a ver com isso. É muito além do que isso. Está falando de um suprimento totalmente disponível e inesgotável que vai estar sendo, né, entregue para todo aquele que tem fome e sede de justiça da parte do Senhor. Amém? Eu quero usar como exemplo para a gente falar sobre sede e fome, ok? Né, um exemplo que é muito interessante, uma historinha, não sei se você já ouviu falar dessa historinha, mas é uma historinha bonitinha que fala que a galinha e o porco um dia se uniram e eles projetaram, né, fizeram desenvolveram um projeto para fazer um grande banquete de café da manhã. Então um virou para o outro, vamos fazer aquele café da manhã saboroso, especial, né? Então a galinha falou, vamos, tamo junto, vamos fazer. Então o que eles decidiram fazer para esse café da manhã que os dois gostavam muito? Eles queriam comer ovos mexidos com bacon. Maravilha! Então a galinha, obviamente, ela entrou com os ovos, ok? Houve algum esforço da parte dela? Claro que sim, porque para ela botar o ovo não é algo muito simples, não é verdade? Embora seja natural, exige algum esforço, exige alguma energia, né? Ela tem que abrir mão de um ovo que pode ser, né, usado para a procriação dela, ou seja, para que seja tornado uma cria ali, para que nasça um pintinho. Então ela vai abrir mão desse ovo para poder fazer o café da manhã. Maravilha. Mas e o porco? O porco, gente, ele teve que entrar com a sua própria carne para poder gerar o bacon. Ok? E aí eles conseguiram formatar esse café da manhã que foi o ovo mexido com bacon. A galinha, ela participou desse processo, ok? O porco não. O porco realmente se comprometeu com o processo. Porque a galinha deu daquilo que não lhe faria falta. O porco deu da sua vida. Deu da sua própria existência. Então, moral da história. Deus não está procurando crente galinha que quer apenas, né, se envolver com as coisas de Deus, se envolver com ministérios, se envolver com processos litúrgicos ou tradições. Deus está procurando crentes porco, que estão dispostos a se comprometer com a obra, que estão dispostos a dar do seu tempo, do melhor do seu tempo, da primazia do seu coração e até mesmo a sua vida, se necessário, em favor dos assuntos do reino. E nesse aspecto eu posso falar para vocês
que enquanto nós estamos aqui, né, no conforto das nossas casas, no abrigo aí da chuva, do frio, existem crentes hoje, nossos irmãos na fé, que estão morrendo em algum lugar do mundo, sendo perseguidos pela sua fé, sendo privados da sua casa, sendo privados dos seus bens, sendo privados das suas famílias, por amor a Cristo Jesus. Para nós, gente, pode parecer um negócio surreal, porque a gente vive num país que tem ainda liberdade. Devemos aproveitar isso da melhor forma possível, mas nós temos irmãos nossos hoje comprometidos com a palavra do Senhor, que estão dando as suas vidas por causa do reino. Amém? Então, o que é que Deus está procurando? O que é que Jesus está falando sobre bem-aventurados serem aqueles que têm fome e sede de justiça? São aqueles que olham para as coisas à sua volta e não se conformam como elas são. São aqueles que são os indignados espiritualmente. E não uma indignação para produzir destruição, mas uma indignação para produzir edificação, para produzir crescimento. Né? A palavra do Senhor lá em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que eu me agrado. Então, o que é que Deus estava falando aqui através do profeta Jeremias? Né? Tem gente que se acha demais porque sabe muita coisa, tem gente que se acha demais porque são pessoas que conquistaram muitas coisas através do seu intelecto, da sua capacidade, da sua força, da sua inteligência. Né? E Deus está falando assim, que se você quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisso, em conhecer a Deus e a compreender o coração de Deus. Porque quem conhece a Deus e quem compreende o coração de Deus sabe que ele age com justiça e com lealdade e retidão sobre a terra, e ele ama essas coisas. Deus ama a justiça, ele abomina a iniquidade. Amém? Deus está procurando pessoas que estejam indignadas com as coisas que estão vendo a ponto de fazer alguma coisa para mudar isso. Sabe, gente, nós vivemos numa sociedade que está ficando adaptável a tudo. Só que como os princípios de moralidade, os princípios de ética, né, os valores, né, ditos cristãos estão caindo e despencando, até mesmo pessoas dentro da igreja estão aceitando isso como sendo normal. Não é normal, gente. Não é normal a gente ter uma estatística de separação dentro de igrejas, que eu já ouvi falar aí, da faixa dos 50%. 50% de divórcios dentro da igreja que tem um parâmetro. Eu não estou falando de que é aquele estigma do só se casa uma vez, porque assim o padre, o pastor, o reverendo falou. Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando dos princípios da palavra de Deus. Aquilo que Jesus uniu, duas pessoas que resolveram se unir num único propósito, né? Como diz a palavra, deixarão o seu pai e a sua mãe e se unirão formando uma só carne, formando um único propósito, uma única direção, formando uma aliança. Né? Isso não foi feito para ser dissolvido, até porque a maioria dos casamentos talvez estejam acontecendo exatamente pelos motivos errados. As pessoas estão casando sem saber o que é um casamento. Então nós temos um problema grave acontecendo até mesmo dentro da igreja, e nós não podemos simplesmente olhar para isso e falar, é normal nesses dias. Deus não está procurando pessoas que acham essas coisas normais. Deus está procurando pessoas que estejam indignadas com isso a ponto de fazer alguma coisa. E quando eu falo fazer alguma coisa, é permitir que a sua vida seja usada para transmitir, né, um norteador, para transmitir para as pessoas e para a sociedade um modelo. Se Jesus não puder contar comigo e com você para nós sermos um modelo de ética, sabe, de respeito, de amor, de entendimento, de perdão, com quem que ele vai contar? Fala para mim. Então, o que essa palavra está querendo dizer para nós? Jesus está falando assim, não aceite ver a sua casa sendo destruída, a sua família sendo dispersa por falta de perdão. Deus anseia pela reconciliação do seu lar, então ele mesmo se reconciliou conosco através de Jesus, então nós devemos nos reconciliar dentro das nossas casas.
Deus está procurando pessoas que não aceitam ver a injustiça no seu trabalho, mas pessoas que sejam corajosas o suficiente para dar o passo certo, inteligente, com estratégia, com direção, com sabedoria, dar um bom testemunho no lugar onde você trabalha, fazer o seu trabalho de maneira excelente, excepcional. Eu não estou falando que com isso você deve empregar todo o seu esforço no seu trabalho, largar a sua família, largar a igreja. Não é isso. As pessoas às vezes confundem as coisas, sabe? Você tem que ter um tempo para cada coisa. Você tem que saber dosar as coisas para que sejam de maneira harmoniosa na sua vida. Você tem que ter um tempo claro para produzir, mas você tem que ter um tempo na sua casa, com a sua família. Você tem que ter um tempo de oração, sabe? Se você ouvir pessoas falarem para mim assim, eu estou trabalhando tanto que eu não tenho nem tempo de orar. Então me desculpa, muda de trabalho. Não, mas é assim que eu consigo suprir os meus sonhos. Meu amigo, então muda de sonho. Sabe, não vale a pena você realizar qualquer sonho da sua vida para você se distanciar de Deus. Não vale a pena. O problema é que as pessoas só vão entender isso quando já aconteceu. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a se comprometer como o porco se comprometeu e não apenas ser um participante, né? Nós não podemos olhar para a nossa nação e vê-la se deteriorando como ela está e simplesmente falar, isso é normal. Tá, eu sei, Carlos, mas é que está escrito na Bíblia que nos últimos dias vão ser dias difíceis, então normal, vai ser difícil mesmo. Eu sei que eles vão ser difíceis, mas isso não impede que eu esteja nadando contra essa maré. As pessoas podem estar se tornando difíceis, mas eu não vou me tornar difícil. Eu vou ser uma bênção. Porque eu tenho fome e tenho sede da justiça de Deus. Eu vou começar a pensar assim, da maneira que eu gostaria que me tratassem, independente se estão tratando ou não, eu vou começar a tratar as pessoas. Vou tratar as pessoas no trânsito, no meu trabalho, né? Quando tem aquela situação do seu celular que não pega porque o sinal tá uma porcaria, você liga na operadora, você pega uma pessoa despreparada que você tem vontade de falar uma meia dúzia de palavras aí que a gente não pode comentar aqui. Não pode. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser os primeiros a ter paciência. Nós temos que ser os primeiros a mostrar, amor, respeito. Eu sei que não é fácil, mas Jesus está chamando pessoas assim, que têm sede e fome de justiça. E o que ele fala? Se você tiver isso no seu coração, eu vou suprir você de uma maneira que você não acredita. Quando eu falo você não acredita, é só modo de falar, tá, gente? Não é para gerar incredulidade. Ou seja, eu vou fazer algo na sua vida que é muito mais do que você poderia pedir ou imaginar para mim, em termos de suprimento dentro dessa área. Amém? Não olhe para as coisas erradas e aceite elas como são. Faça alguma coisa para mudar. E quando eu digo faça alguma coisa, comece fazendo da sua vida um norteador positivo para as pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Na sequência, gente, temos aqui o outro versículo que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui nós temos aquele típico exemplo, né, do que você semeia, você colhe. Então, bem-aventurados os misericórdios, por quê? Eles alcançarão misericórdia. Você quer alcançar misericórdia da parte de Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que é bom ter misericórdia da parte de Deus, tão bom assim, que vale a pena eu ser misericordioso? Então eu quero te dizer o que essa palavra misericordioso quer dizer, né? Essa palavra traduzida ao pé da letra no grego é elemon, que é ter boa vontade com aqueles que padecem. Mas a raiz dessa palavra, eleo, é literalmente ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Eu quero pegar também, gente, no dicionário, né, misericórdia, né, que é um substantivo feminino, diz assim: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade, né, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência, gente. Então do que nós estamos falando aqui de compaixão? Estamos falando simplesmente de em algum momento ajudar alguém que precisa? De pegar o que sobra para poder ajudar alguém que está passando uma necessidade esporadicamente? Eu quero te dizer que essa palavra ela é mais profunda ainda do que simplesmente ajudar alguém esporadicamente, né? É manifestar toda a magnitude do amor de Jesus, ou seja, na sua forma plena,
para aqueles que estão à nossa volta. Eu quero contar para vocês uma historinha que está lá na Bíblia. Você já vai lembrar dela, está em Lucas 10, dos versículos 30 a 35, e diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ou seja, um judeu, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, também um judeu. Chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que mais ele gastar, fora esses 2 dinheiros, né, eu te pagarei quando eu voltar. Essa parábola, né, essa história que Jesus contou, foi muito interessante porque ele estava confrontando um doutor da lei, que estava tentando se esquivar de ter que praticar a misericórdia, dizendo que para alguns eu devo praticar a misericórdia, mas para outros não. E Jesus usou esse exemplo de uma maneira assim muito poderosa, né? Por que ele usou o exemplo, né, do sacerdote, do levita, que passaram, né, ou seja, passaram ignorando aquela pessoa que estava sofrendo ali, que estava caída no chão, e o samaritano ajudou? Havia, gente, uma animosidade violenta, né, entre os judeus e os samaritanos. Só para você entender a origem de cada uma dessas coisas, quando o reino foi dividido lá atrás, nós tivemos um primeiro momento, né, Israel, capital Samaria, foi levada a cativeiro. E quando eles retornaram do cativeiro, eles acabaram trazendo muito dos deuses pagãos daquela época e acabaram se misturando com aqueles povos. O outro reino, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, esses permaneceram muito mais fiéis às tradições, né, do que o pessoal de Israel, capital Samaria. Então os próprios judeus olhavam para os samaritanos e falavam: vocês não são como nós. Vocês se misturaram, vocês já nem são mais judeus, nós não consideramos vocês como nós. Ou seja, literalmente dizendo que eles eram menos. Era essa a situação. E Jesus usa esse exemplo para falar: tinha uma pessoa que passava necessidade, veio um judeu, sacerdote, não era um judeu qualquer, e passou reto. Veio um judeu, um levita, e passou reto. Mas o samaritano, que era odiado, né, ou seja, era aquele que o judeu ia falar: esse nunca vai ajudar ninguém, nós é que somos bons e que ajudamos. Mas foi justamente esse exemplo que Jesus falou, né, mostrando que o samaritano se compadeceu daquela pessoa para poder ajudá-lo. Gente, nós precisamos ser misericordiosos para que nós alcancemos a misericórdia de Deus. Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então eu quero te dizer assim: por que Deus está falando que uma pessoa bem-sucedida e afortunada, ela é misericordiosa? Porque ela também vai alcançar a misericórdia da parte de Deus. Amém? É exatamente aquilo que você semeia e aquilo que você colhe. Então, seja alguém que esteja atento às necessidades das pessoas à sua volta. Isso é muito importante para nós. Eu sei que nós temos as nossas tribulações, nossos desafios, nossas lutas, nossos momentos de cansaço, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Isso é muito importante. Você sempre vai poder ajudar alguém, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. Sabe por quê? Sempre vai haver alguém que está passando por alguma coisa pior do que você. Amém? E de repente, você tendo misericórdia de uma pessoa que está passando por algo pior do que você, Deus vai vir em teu favor para te livrar daquela situação que você está vivendo. Amém? E eu quero fechar com o último texto dessa noite, que é: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é a necessidade da santificação, gente. Essa palavra limpos de coração, no original, é kataros. E a origem de kataros é literalmente cárdia, tá? Cárdia você vai
com certeza lembrar de alguma coisa que se aproxima disso, quando você vai no cardiologista, né? Quando você faz um exame cardiológico. Então, cardia é literalmente coração, né? Mas não é apenas o coração no sentido de ser o órgão e nem o coração no sentido de ser as emoções. Por isso que a palavra kataros, no original, é muito interessante porque ela fala assim, é uma vinha que ela é limpa, ou seja, ela é podada, ok? Preparando ela para receber os novos frutos e para ficar carregada desses frutos. Então, o limpo de coração é literalmente a imagem de uma videira que está sendo podada, e essa poda ela é importante para que possa gerar muito fruto. Então, quando a gente lê limpos de coração, a gente fica pensando em pureza, a gente fica pensando em uma série de coisas, às vezes, que não vão traduzir toda a excelência daquilo que Jesus estava querendo passar para nós, e eu vou explicar para vocês. E essa palavra, né, daqueles os limpos de coração, por que eles são bem-aventurados? Porque a Bíblia fala que eles verão a Deus. Essa palavra verão, né, que para nós do verbo ver, no original, no grego, é optonomai. E a origem dessa palavra optonomai é optomai, que quer dizer assim, permitir ser visto. Então, imagine que tem uma situação assim, eu gostaria muito de ver, né, as cataratas de Foz do Iguaçu, de ver aquela excelência, aquela grandiosidade dessa obra que Deus fez, ver a beleza de tudo aquilo. Então eu viajo até aquele lugar para eu poder enxergar aquela beleza, para eu poder contemplar as cataratas do Iguaçu. O que está falando aqui de verão a Deus, não é no mesmo sentido de eu ver alguma coisa poderosa. Porque aqui não basta eu querer ver alguma coisa. A origem dessa palavra ver é permitir ser visto. Então é assim, você não vai ver nada a não ser que Deus se revele a você. E é por isso que ele está falando, somente aqueles que são limpos de coração, eu vou me revelar a eles. Os que não são limpos de coração podem me buscar, mas não vão me encontrar. Olha como é importante, como é grandiosa essa palavra. Gente, o que pode ser mais tremendo e mais impactante do que você ver a Deus? E eu sei, gente, que nós vemos a Deus de muitas maneiras. Eu dei esse exemplo das cataratas, né? Nós já tivemos no Grand Canyon, por exemplo, lá vendo a grandiosidade daquilo, você fala, meu Deus, como a gente não é nada, como a gente é pó mesmo, diante de coisas tão lindas, né, que Deus criou. Não é obra dos homens, mas é obra das mãos do Senhor. Né? Mas a gente não precisa necessariamente ver algo muito grandioso para ver, né, o agir de Deus. A gente vê nas pequenas coisas também, né, da natureza, daquelas coisas que Deus criou. Nós vemos Deus no nosso dia a dia, né, quando temos um suprimento de alguma coisa delicada que nós precisávamos, um detalhezinho. Eu não estou falando de um milagre, né, que é natural quando nós vemos um milagre, uma situação que nós estamos passando que já não tem mais o que fazer, e de repente acontece aquele milagre, você, eu estou vendo a Deus, aleluia, amém, é o manifestar de Deus. Mas a gente também vê Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia, não é verdade? Nós vemos Deus nessas coisas. Mas eu estou falando de um outro nível de enxergar a Deus. De ir ainda mais profundo do que isso. E para que nós possamos ter essa experiência, como talvez algumas pessoas já tiveram, né? Que nem o pastor Daniel da nossa igreja já teve uma experiência de enxergar Jesus Cristo que o visitou. Você já imaginou você estar dormindo na sua cama e Jesus passa aí umas 2 horas da manhã, né, dá um toquezinho no seu ombro, faz um carinho na sua cabeça e te acorda? Que sensação seria? Meu Deus do céu! O quarto cheio de luz. Jesus! Seria tremendo, não é? Então eu quero te dizer que nós podemos ter experiências, né, se não com os nossos olhos físicos de ver a Deus, mas com os nossos olhos espirituais, de caminhar com Ele no nosso dia, de ser participante de tudo aquilo que nós estamos fazendo, quando nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, quando nós estamos educando os nossos filhos, quando nós estamos com a nossa família, quando estamos amando o perdido ou ajudando alguém que tem necessidade, e Jesus caminhando conosco. Mas eu quero deixar para você esse texto de João 15, 1, 2, que é o condicionante para que a gente possa entender como nós vamos enxergar a Deus. Lá em João 15, 1, 2 diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. O que é que Jesus estava falando então, gente, nesse texto sobre ser bem-aventurado os limpos de coração? É literalmente o processo de santificação. O que é a poda da videira? O que é a poda na nossa vida? É literalmente nós irmos cortando o pecado da nossa vida. A desobediência, a resistência, a soberba, a insubmissão, né? Estarmos sempre duvidando, resistindo a Deus, sendo superficiais, materialistas, sendo só interessados na bênção mais do que no abençoador, e por aí vai. Quando nós permitimos que Deus vai trabalhando, podando as nossas vidas para que nós possamos dar o fruto, nós somos esses limpos de coração, gente. Isso é o processo da santificação. Muitas vezes se fala assim, como que é esse processo da santificação? O processo da santificação, gente, é simples. Nós é que tornamos as coisas difíceis. O processo da santificação é eu ler a palavra do Senhor, eu buscá-la em oração, eu buscar fazer a sua vontade, eu entregar os meus sonhos para Deus e permitir que os sonhos deles se realize em mim. Eu permitir que Ele trabalhe nas áreas onde eu estou fora da sua vontade, ou seja, onde eu estou pecando, para que Ele possa ajustar a minha vida, alinhar a minha vida. E podando estas coisas que não prestam, eu vou sendo santificado até que eu produza um fruto. Sabe o que é esse fruto, gente? Esse fruto são as pessoas que olham para você, pessoas que às vezes você fica algum tempo sem ter contato com elas, e de repente elas olham para você e falam assim, nossa, como você mudou do que você era antigamente. Eu tenho esse testemunho na minha vida de pessoas que me conheceram antes de me converter e vieram, depois de algum tempo, ter contato de novo comigo quando eu já tinha me convertido. As pessoas falam, mas como você mudou? Na verdade, foi Jesus que me mudou. E eu sou grato a Deus por essas pessoas estarem enxergando essa mudança, que significa que eu permiti que Ele trabalhasse na minha vida. Ou seja, eu entendi que eu tinha áreas na minha vida que não estavam boas e precisavam de transformação. Amém? Você também precisa permitir essa transformação, permitir que o Senhor pode a sua vida, cortando aquilo que não presta e para que seja acrescentado aquilo que é bênção. Lá no livro de Hebreus 12, 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Hoje nós falamos sobre esses 3 versículos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que são inconformados, indignados com as coisas erradas e estão se permitindo ser instrumentos e norteadores num mundo perverso. Depois nós falamos de bem-aventurados os misericordiosos, que são aqueles que se importam com as pessoas que estão à sua volta a ponto de colocarem os seus problemas em segundo plano e olhar para o problema do outro e colocar num primeiro plano para ajudá-los. E eu falei para vocês sobre ser bem-aventurados os limpos de coração, que são aqueles que permitem que Deus venha trabalhar, tirar o ranço, sabe? Tirar as raízes de amargura, podar o pecado, tirar a iniquidade do nosso coração. E quais são as recompensas que nós temos? Nós seremos fartos de justiça da parte de Deus, nós alcançaremos a misericórdia de Deus e nós veremos a Deus nas nossas vidas. Gente, isso é tremendo. É tremendo essa palavra que Jesus nos trouxe. Amém? E eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oração comigo, na qual eu vou guiar você para que nós possamos colocar essas bem-aventuranças dentro do nosso coração e possamos vivê-las. Eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, me faz, Senhor, alguém que tem fome e que tem sede, desesperadamente, pela Tua justiça, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Eu quero ser um norteador no meu tempo. Eu quero ser alguém que mostra a Tua glória, a Tua santidade aonde eu estiver, que as pessoas vejam isso em mim. Me ajuda a ser misericordioso, olhar para a necessidade do meu próximo mais do que para a minha, porque certamente o Senhor olhará para a minha necessidade. E Senhor Deus, poda no meu coração, tira da minha vida tudo aquilo que me tira da Tua presença em nome de Jesus, para que eu possa Te ver, para que eu possa enxergar o Senhor e o Teu agir na minha vida, em nome de Jesus.
Amém.